Muito bom dia! Quinta-feira, mais um dia começando aqui, o Manhã EPP recheado de coisas incríveis para você. Depois de um devocional tão gostoso desse, né? Fala sério. Tô aqui online, ao vivo, no chat, e me fala se você gostou do devocional. Fala também de onde você está falando hoje. Quero saber de onde você está falando e já quero agradecer por você abrir a porta da sua casa para a gente passar esse momento gostoso juntos. Nós preparamos um programa muito especial. E eu não sei se o Manhã EPP faz parte da sua rotina, mas hoje a gente vai falar exatamente disso. Eu espero que faça parte da sua rotina, né? Nós vamos falar sobre o tema como lidar com a rotina. Tem gente que costuma falar assim, eu não gosto de rotina, né? Mas a gente nem imagina o quanto ela é bom e saudável para a gente, né? Qualquer pessoa rejeita rotinas porque prefere ser aventureira, seguir o fluxo, né? E manter os seus horários todos em aberto, né? Mas há algo a ser dito sobre manter uma rotina. Pode melhorar a saúde em geral, o bem-estar e a produtividade. Como você acorda todos os dias e sua rotina matinal ou a falta dela afeta drasticamente os níveis de sucesso em todas as áreas da sua vida. É uma frase do Hal Elrod, né? Ultramaratonista e autor do livro Milagre da Manhã. Manhãs focadas e produtivas se transformam em dias de sucesso e, finalmente, vidas bem-sucedidas. Há muitas maneiras de entrar numa rotina, né? A gente sabe disso, mas a regra número 1 é fazer ela funcionar para você, né? Só porque uma rotina funciona para um amigo, para um membro da família, não significa que ela seja melhor para você. E para você melhorar a sua rotina, nós preparamos um programa todo especial falando sobre esse tema para você. Tem Minuto Curioso, entrevista com Douglas Quintiliano, notícias, stories que edificam, tem aniversariantes e a melhor parte, a sua participação ao vivo aqui. Fala o que você acha de rotina. Você gosta, não gosta? Você tem dificuldade de criar uma rotina ou de tornar ela disciplinada? A gente vai conversar sobre tudo isso com o Douglas, um convidado especialíssimo, e eu tenho certeza que vai gostar, né? E eu separei uma matéria do New York Times sobre rotina que comentou o seguinte: a pandemia, alguém comentou, né? A pandemia me ajudou a perceber o quão essenciais são minhas rotinas. Ao estabelecer rotinas para mim mesmo, consegui me proteger do caos. Olha que legal! Todos nós, né, nós temos rotinas. Nós tínhamos nossas rotinas antes da pandemia e muitas delas foram alteradas. Praticamente qualquer rotina pessoal, se não fosse completamente interrompida, mudada de alguma forma do mundano para o essencial, né? E tentar manter uma rotina já era difícil o suficiente, com o mundo sentindo como se estivesse se despedaçando, né? Tentar estabelecer novos ritmos, né? Sem qualquer indicação clara do que o futuro reservava para a gente, parecia absolutamente impossível, né? E a gente tem que parar para pensar que a vida, ela é uma série de rotinas, né? A gente vai dormir, a gente acorda, trabalhamos, brincamos, mas para alguns, rotinas e rituais ajudam a funcionar contra o caos do mundo e, em muitos casos, nas nossas mentes, não é verdade? As mentes simplesmente não são feitas para rotinas, pasme, isso é muito interessante. E é por isso que a gente tem que trabalhar muito para se disciplinar, viver e trabalhar de uma certa maneira. É uma matéria que a gente pegou fonte lá da fonte do New York Times, falando sobre rotina, né? Você vê que a nossa mente, ela não foi criada para a rotina, né? Por isso que nós temos que criar novos hábitos, né? Trabalhar nesses novos hábitos, né? E vamos lá, gente, porque
Antes de começar a falar do tema com o nosso convidado, nós vamos ler um versículo aqui para meditar, porque a cada manhã a gente tem que lembrar que nós temos motivos para louvar e agradecer a Deus pela sua graça, sua misericórdia em nossas vidas, né? A gente deve encarar cada dia, cada novo dia como uma bênção e uma dádiva do nosso Criador. E às vezes a gente esquece disso, né? Assim, a gente deve aprender a começar o dia entregando tudo. Eu não sei o que você está passando aí, mas entrega nas mãos do Senhor, né? E eu quero convidar você agora para meditar nesse versículo do Salmo 27, 14, que diz assim: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Olha que coisa linda, eu vou repetir. Salmo 27, 14, uma mensagem especial para você aí, você que está esperando uma resposta do Senhor. Aí, ó, a resposta. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo, ele fala para ter bom ânimo. Tira essa cara, né, de triste, de abatido e fortifique-se o teu coração. Olha isso. Espera, pois, pelo Senhor. Para a gente meditar, começar, né, meditando no Salmo 27, 14, aí, para a gente ter bom ânimo, e seja o que for que você esteja passando. Eu sei que às vezes é difícil a gente se alegrar, mas fortifica o coração, entrega tudo para o Senhor e confia e espera nele, tá bom? Nosso versículo do dia é Salmo 27, 14. E eu separei também, além do Salmo 27, Eclesiastes 1, de 4 a 7, que diz assim, tem a ver com rotina isso, ó. Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo, o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Eclesiastes 1, 4 a 7. Você vê que até na natureza e na palavra de Deus e nossa vida é cheia de rotinas e a gente nem para pensar às vezes. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, tá bom? Vamos lá que eu quero... Vamos fazer um intervalo rapidinho e a gente já volta com mais o conteúdo. Só para você tomar uma aguinha aí, rapidinho, um intervalo para você tomar uma aguinha. Que segunda-feira é dia de conexão com Deus, você já sabe. Mas agora também dá para participar presencialmente dos nossos novos cultos semanais. Na quarta-feira, às 8 da noite, tem Restaurados pela Palavra, organizado pelo Ministério de Aconselhamento Bíblico. Cultos que enchem de esperança os nossos corações. E na quinta, 8 da noite, tem a Grande Comissão, uma iniciativa da Junta Missionária de Pinheiros, um convite para que toda a igreja aprenda mais sobre a obra missionária. Inscreva-se para adorarmos juntos ao Senhor no site ippinheiros.org.br e acompanhe os cultos ao vivo pela IPPTV no canal youtube.com/ippinheiros. A campanha de expansão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros continua. Compramos mais uma casa comercial que ainda precisa ser quitada. Nossa visão é ser uma grande igreja missionária e cremos que devemos continuar avançando em fé. Para isso, precisamos das suas orações e da sua generosidade. Se você é abençoado pelas pregações, louvores e estudos bíblicos, queremos te convidar a ofertar. Faça a sua doação para a conta que aparece na tela e participe da campanha de expansão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Juntos, fazemos uma grande igreja missionária.
Você está convocado para acompanhar a nova temporada do seu programa de esporte favorito. Vários assuntos, várias experiências. Dicas de saúde, curiosidades e testemunhos de atletas que decidiram entrar em campo levando a bandeira do Evangelho de Cristo. Gostou? Mande para seus amigos, vai na IPP Play, mande para sua lista no WhatsApp e que muitas pessoas possam ouvir, possam assistir essa palavra. Muito obrigada, Deus abençoe. Esporte, vida e fé. Todo sábado, 1h30 da tarde, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Muito bom, de volta, só para tomar aquela aguinha, né? Ou se você está tomando seu cafezinho, bom apetite. Se já está preparando o almoço também, bom preparo, que Deus abençoe aí, que saia aquele almoço abençoado por Deus, né? Do jeito que a família gosta. E agora eu quero falar para você sobre a confissão de fé. Ela foi elaborada com o propósito de ser uma bússola doutrinária para a igreja e unir os cristãos numa mesma fé, né? Porque a gente sabe que no mundo caído, onde historicamente a igreja é atacada por heresias e falsos ensinos, ela precisa se firmar somente nos ensinamentos da palavra de Deus, que estão resumidos na confissão de fé. E a Fé dos Eleitos é um material composto por 2 revistas escritas pelo reverendo Arival Dias Casimiro. Se eu tiver aqui, daqui a pouco eu mostro para vocês, para que os leitores possam conhecer o conteúdo da Confissão de Fé de Westminster, usando o método de estudo indutivo. O propósito, dessas 2 revistas é que você constate e confira as doutrinas a partir da Bíblia, seguindo o texto da Confissão de Fé, E as 2 revistas, elas podem ser usadas tanto para o estudo individual como em grupos. A Fé dos Eleitos 1 e 2 estão disponíveis aonde? Na editora ezion.com.br e também na nossa livraria. E detalhe, tem o preço especial de lançamento. Comprando o kit das 2 revistas, você ganha 20% de desconto. Olha isso, que bárbaro! 20% de desconto, gente. E ainda tem valores especiais no atacado. Na Ezion, olha só, 100% dos lucros das vendas são investidos em missões. Então, ao realizar a sua compra, automaticamente você se torna um investidor da expansão do reino de Deus. Olha que bênção, gente, que bênção, Acesse aí editoraezion.com.br e vou te falar, tem promoções, tem muitos livros incríveis selecionados a dedo para você, sem heresia, gente. Pode confiar, pode apostar. Acesse aí editoraezion.com.br, que tem muita coisa boa, muito conteúdo cristocêntrico de qualidade para divulgar a palavra de Deus para você, tá bom? E vamos lá, então, para os nossos stories que edificam. A gente passa escolhendo os stories que chamam nossa atenção, que edificam a nossa vida, e a gente fala aqui no Manhã EPP. Vamos lá ver quais são os stories escolhidos de hoje. O Kaique Fernandes postou o seguinte: o modo como se vive simboliza as crenças. Ele até circulou embaixo, simboliza, O modo como se vive simboliza as crenças sobre a verdade, o bem e o belo. A finalidade da doutrina é garantir que aqueles que levam o nome de Cristo andem no caminho de Cristo. Olha que coisa linda, gente. Assim, longe de ser irrelevante para a vida, a doutrina
da forma à vida em Cristo. Ele retirou essa frase que é do Kevin Van User, né, em O Drama da Doutrina. Eu vou repetir isso porque está muito bonito esse post, chamou muito a nossa atenção. E olha que interessante isso. O modo como se vive simboliza as crenças sobre a verdade, o bem e o belo. O modo como se vive simboliza as crenças sobre a verdade, o bem e o belo. A finalidade da doutrina é garantir que aqueles que levam o nome de Cristo andem no caminho de Cristo. Assim, longe de ser irrelevante para a vida, a doutrina dá forma à vida em Cristo. O atacraseado aí quer dizer que dá forma para a vida em Cristo Jesus. Olha, Kaique Fernandes, pode seguir o Kaique, que ele posta algumas coisas que edificam muito a nossa vida. E o outro post é da Dai Vicarone, que postou uma frase do J. Bauman, que ele colocou assim, ó, eu nasci assim, que a cultura fala, né? E você deve nascer de novo, é o que Jesus fala. A gente tem mania de falar, né? Eu nasci assim, é a cultura que fala, mas não. Jesus fala que nós devemos nascer de novo. E a Dai Vicarone postou essa frase, chamou nossa atenção, é do J. Bauman, né? Que pode seguir também o perfil do J. Bauman, que é Bauman J, né? E seguir porque são stories que edificam a nossa vida e a gente gosta e curte e compartilha com você para dar uma dica do que seguir, né? Porque, afinal, é ruim a gente ficar o dia inteiro olhando coisas que não edificam a nossa vida ou que não acrescentam nada, que no final você não leva nada. É como correr atrás do vento, né? É isso aí, gente. Muita coisa boa aqui no Manhã IPP. Nosso convidado já está online, mas daqui a pouco a gente vai conversar com ele. Antes, eu quero falar para você, dar um recadinho muito importante sobre a melhor escola do mundo, nossa EBD. Tem coisas muito boas preparadas vindo aí para você e eu quero te convidar a assistir esse vídeo comigo. As inscrições para as classes da nossa Escola Bíblica Dominical já estão abertas. No site da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, clique em Ensino e depois Escola Bíblica Dominical. Você vai visualizar a EBD Infantil e depois a EBD Adultos. As aulas vão começar sempre às 9h30 da manhã, todas simultaneamente, e apenas as aulas do templo serão transmitidas pela IPP-TV. Para garantir sua vaga, acesse em Classes da EBD Adultos. Clique em Inscrição e leia com atenção todas as instruções. Você vai ver todas as classes disponíveis. A Essência da Fé Cristã 1 é recomendada para aqueles que querem se tornar membros da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, mas são novos na fé ou não vêm de uma igreja reformada. Após terminar essa primeira etapa, você deverá fazer a Essência da Fé Cristã 2. Essas salas funcionarão ao mesmo tempo a partir do dia 6 de fevereiro. A novidade fica por conta dos cursos de livros da Bíblia. Êxodo e Salmos serão estudados no templo. Os livros de Jó, Mateus e Gálatas também vão estar no currículo da IBD a partir do dia 6 de fevereiro. Você deverá fazer sua inscrição escolhendo apenas uma classe, apenas um livro, já que todas as salas vão ser no mesmo horário. Reúna os amigos, façam as inscrições juntos e estudem juntos. Rolando a página, você vai ver os outros cursos disponíveis nesse primeiro semestre e que terão suas inscrições abertas nos próximos meses. Os livros de Provérbios e Efésios a partir do dia 14 de março, o Evangelho de Marcos a partir do dia 11 de abril e os livros de Eclesiastes e Cânticos a partir do dia 2 de maio, assim como os 5 pontos do Calvinismo. Se você desistir, libere a sua vaga. Todas essas instruções estão disponíveis no nosso site. Fique atento às redes sociais da igreja e nos acompanhe nessa reestruturação da Escola Bíblica Dominical, a melhor escola do mundo. Olha aí, que maravilha! Gente, dá vontade de estudar, de se aprofundar na Bíblia só de ver esses temas, essas salas, né? Muito bom, se inscreve e participa, não deixa para depois, já entra aí, já se inscreve, tá bom? A melhor escola do mundo, sem dúvidas. E vamos lá que o Manhã IPP tem notícias, uma pílula daquilo que é o Notícias do Bem, o jornal que acontece logo depois aqui do Manhã IPP, e a gente traz uma provinha para você só para ficar com vontade, tá bom? Vamos lá para as nossas notícias de hoje.
Fundação Pró Sangue, o órgão vinculado à Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, continua com os estoques em níveis críticos. A maior necessidade são dos tipos sanguíneos O positivo, O negativo, B positivo e B negativo. Veja na reportagem que o Notícias do Bem, junto com uma EPP, preparou para você sobre esse assunto. Desde o início da pandemia, a queda nas doações de sangue vem crescendo. Mas a situação atual é crítica, segundo dados da Fundação Pró Sangue de São Paulo. Os estoques estão cada vez mais baixos e a Pró Sangue precisa de doadores com urgência. No momento, as doações atendem apenas à demanda diária, ou seja, o número não é suficiente para reverter o cenário de escassez. Se o quadro atual não mudar, há risco de desabastecimento, comprometendo o tratamento de pacientes que dependem de transfusões. Os médicos da Fundação explicam que é normal as doações estarem mais baixas no início do ano, mas a situação atual é muito mais grave. Por conta da vacinação contra o Covid-19, o Ministério da Saúde determinou que para quem tomou Coronavac é necessário esperar 48 horas antes de doar. Já os que foram imunizados com AstraZeneca, Pfizer ou Johnson podem fazer a doação depois de 7 dias. Olha aí, né? Como é importante a gente doar sangue. E agora falando na Conferência de Avivamento, já está chegando, né? Entre os dias 13 e 16 de fevereiro, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros realiza a sua 4ª Conferência de Avivamento e as inscrições continuam abertas. Veja só a reportagem que nós preparamos para você. O Pentecostes está registrado nas Escrituras no livro de Atos e conta a descida do Espírito Santo sobre os seguidores de Cristo. Os avivamentos espirituais na Bíblia e na história da Igreja, incluindo o Pentecostes, são obras soberanas do próprio Deus. E é buscando essa ação no nosso tempo que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros realiza a 4ª Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual. Nesta edição, o tema é Avivamento, Deus abrindo o céu e descendo até nós. Escolhido deste ano para a Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual, baseia-se na oração que é feita pelo profeta Isaías, lá no seu capítulo 64. Né? Todos conhecemos que há um livro escrito pelo pastor Martin Lloyd Jones também, que explora essa exposição. Então esse tema ele está fundamentado nas Escrituras Sagradas e expressa uma necessidade não somente da igreja hoje, mas na época dos profetas, e esse texto tem sido usado como um embasamento de oração para os avivamentos na história. Então, nós estamos seguindo aí a tradição bíblica mesmo. Um dos objetivos da conferência, que acontece sempre no início do ano, é proporcionar aos participantes de todo o Brasil encorajamento e motivação espiritual para os trabalhos nas igrejas locais. Dessa vez, os preletores serão os pastores Arival Dias Casimiro, Hernandes Dias Lopes, Augustos Nicodemos, Jeremias Pereira, Paulo Júnior e o norte-americano Sam Tipp, um dos maiores evangelistas da atualidade em todo o mundo. O evento será multilocal e transmitido ao vivo pela IPP TV. Quem for participar presencialmente precisa fazer inscrição pelo site e garantir sua vaga. Basta a pessoa ou ir pelo site da igreja, né, ippinheiros.org.br, e lá no banner da conferência, só clicar e ele vai ser redirecionado para o site da conferência. Ou então a pessoa pode ir diretamente pelo site da conferência, lá conferência de avivamento.org, e aí clicar no inscreva-se já e fazer o cadastro e vir ser abençoado, colocar a sua vida, né, à disposição da mão de Deus, para que Ele possa nos encher, né, do seu Espírito Santo a cada dia, para vivermos uma vida cristã que transpareça, né, que resplandeça a glória de Cristo. E pessoas de todo o Brasil agora podem estudar teologia reformada, isso mesmo. O EAD Pinheiros é uma plataforma de ensino da Junta Missionária de Pinheiros e oferece diversos cursos para o seu crescimento
espiritual. E entre os nossos cursos estão revitalização de igrejas, vida espiritual saudável, o que é ser presbiteriano? Sabe o que é ser presbiteriano? E tem muito mais, gente. É só acessar ippinheiros.org.br/EAD Pinheiros e matricular-se, tá bom? Fica aí a dica para você sobre o nosso EAD Pinheiros. Está incrível, tem muito curso bom e a gente super indica. Já acessa lá ippinheiros.org.br/EAD Pinheiros, tá bom? E vamos lá conversar com o nosso convidado de hoje, que já está online, já está aqui conosco, que é o Douglas Quintiliano. Ele é responsável pela correção textual do Invisible College, né? Ele é membro da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia e estudante de filosofia na Universidade Federal de Goiás. Ele é revisor de textos e curador de conteúdo, como eu falei, do Invisible College, e um dos idealizadores da Quintime. A gente já vai falar sobre isso. É um projeto que desenvolve conteúdos sobre escrita, rotina, que é o nosso tema de hoje, vida intelectual e fé. E eu quero dar bom dia para o Douglas, já agradecendo a sua disposição para estar conosco aqui, Douglas. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao Manhã EPP. Olá, irmãos, olá pessoal, muito obrigado, né, pelo convite, né, antes de tudo, a todo carinho, né, o contato do Marcos e também da mídia. Muito bom estar aqui, né, espero que a gente tenha uma boa interação, um bom tempo, né, a gente possa conversar aí um pouco sobre esse tema tão importante, né, que é a rotina nesse tempo tão caótico, né, de tanta correria, de tanta dispersão. Então é um tema muito importante. Douglas, e também muita gente que tem visões às vezes equivocadas, ou para o melhor ou para o pior de rotina, porque ela pode ser boa, mas também, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre a importância da gente falar desse assunto, a rotina. Vamos já dar um briefing aí do que a gente vai falar aqui. Isso. Quando a gente fala de rotina, né, nós estamos falando, por exemplo, de entender melhor, né, à luz das escrituras, como nós podemos remir melhor o nosso tempo, né? E é algo que a palavra de Deus nos ensina, né, nos chama a atenção. Nós temos vários textos em Provérbios, por exemplo, que tratam de problemas que o homem encontra com a maneira como lida com o seu tempo e com os seus deveres. E entender a rotina é não somente tratar de um tema contemporâneo, mas é um tema que é já expresso na própria palavra de Deus. Então, cabe a nós, cristãos, entender como que Deus espera de cada um de nós, né, dentro daquilo que Ele nos comissionou a fazer, como que nós podemos, então, remir o nosso tempo, como que nós podemos lidar com a rotina e de uma forma que ela, de fato, glorifique a Deus, nos torne pessoas que agradem a Ele, que exerçam, digamos assim, o seu chamado e que lidem bem com o tempo, né, que não se dispersem, que não percam o seu precioso tempo com coisas que muitas vezes nos faz ter aquela sensação no final do dia de que somos improdutivos, de que não fizemos muitas coisas, passa semana após semana e as coisas parecem que não melhoram. Então é importante a gente pensar sobre a rotina, tendo principalmente aquilo que a própria palavra de Deus já nos diz, né, sobre a maneira, o modo como devemos remir o nosso tempo, né, para a glória de Deus. Então, daí essa importância, né, a importância, digamos assim, escriturística, né, para que a gente pense melhor sobre como temos lidado com o nosso tempo e como que temos administrado, né, como mordomos, né, de Deus, das coisas do Senhor, a rotina, o nosso tempo diante dele e diante dos homens. Então, é um tema muito importante, a gente não pode deixar, né, de pensar. E eu estava pensando aqui, enquanto você falava, Douglas, sobre a questão de que nós já nascemos, né, índice, nós já nascemos no pecado, nós já nascemos com um corpo para fazer tudo errado, né, já é da nossa natureza humana isso. E aí você falou uma questão que nós temos a sensação que somos improdutivos. Essa sensação, ela vem dessa naturalidade humana, né? E aí a gente tem que ficar sempre lutando com isso, é isso? É uma coisa que não tem como a gente criar um hábito e pronto, acabou, agora eu sou disciplinado, é isso? Eu tenho uma rotina pronta, a gente tem que ficar sempre trabalhando ela?
Por um lado, sim, porque a gente tem essa inclinação, digamos assim, em termo técnico na física, por exemplo, que é a chamada entropia, que é essa inclinação à desordem, né? E aí isso, claro, que se encontra justamente no próprio pecado, na nossa própria natureza pecaminosa. Então, nós temos uma tendência, digamos assim, eu diria natural, à negligência, né? A falta de cuidado com muitas coisas. São questões relativas ao velho homem. Então, nesse sentido, é claro que primeiro nós temos que ter consciência do próprio pecado e do modo como ele nos afeta, mas também ter consciência do Evangelho e do poder de Deus para nos remir e nos instruir no seu caminho, e entender que, de fato, nesse sentido, se trata de uma luta diária, de vigilância, de cuidados, de cultivo de bons hábitos. O hábito ele não nasce, portanto, do dia para a noite, ele envolve esse desejo e essa perseverança, né, de você definir uma rotina, e não seja uma rotina pesada, que não seja uma rotina, por exemplo, que te afasta do Senhor, mas pelo contrário, te faça viver de modo agradável a Ele, no seu trabalho, nos seus estudos, nos afazeres domésticos, nos compromissos familiares, nos relacionamentos. Então, sempre pensar à luz da palavra de Deus, entendendo que, nesse sentido, sim, se trata de uma luta diária. E nós não podemos, digamos assim, baixar a guarda, mas perseverar em cultivar bons hábitos. É um outro termo muito importante que nós aprendemos através da palavra de Deus, e essa vida remida e redimida por Cristo, ela deve ser expressa nos nossos dias. E isso envolve como nós lidamos com o tempo. Isso envolve, claro, também como nós lidamos com as tentações do pecado, como nós nos portamos diante do Senhor, das responsabilidades que Ele nos coloca para fazer. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente. Se trata de fato, um conflito, mas é um conflito que o Senhor Ele nos deu todas as condições, através da sua graça, da sua misericórdia, para perseverarmos, para cultivar, de fato, uma rotina que agrade a Ele. Que não seja fora da vontade dEle, que não seja algo que vá, na verdade, nos fazer mal, quando o propósito, a luz da palavra de Deus, é que a rotina seja algo que nos faça bem. Então, esse é um ponto importante também para a gente poder pensar. É verdade. E como acho que é C.S. Lewis que fala que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, não sei. Calvino, não. É uma frase. Hã? João Calvino é uma frase famosa, Pode mas ser. o Will também tem uma frase verdade. parecida. Boa, obrigada. É bom falar com quem sabe, né? Então, Calvino fala que nosso coração é uma fábrica de ídolos, né? Aí fiquei associando isso com a rotina também, né? Como a nossa tendência é sempre trazer o que a carne, né? Fica brigando ali, militando. E aí eu fiquei pensando nisso, Douglas, porque quando a gente cai na rotina, a gente vai lá para o automático e quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. A gente acaba, por exemplo, vamos pegar o comer, né, de todo dia. A gente esquece que aquilo ali é para glorificar a Deus. Às vezes a gente esquece muitas vezes de dar graça, né? E a rotina aí, ela fica de um jeito não saudável, né? Espiritualmente falando, Exatamente. né? A gente esquece. Eu queria que você falasse alguns pontos para que a gente pudesse lembrar e guardar, que Deus grave no nosso coração, né? Para que a gente possa não deixar que a rotina se torne monótona e que não glorifique a Deus. Exato. Isso é extremamente importante. Eu lembro agora de uma passagem bíblica que envolve Marta e Maria na visita do Senhor Jesus, e ali a gente percebe que uma está aos pés do Senhor, né, se deleitando ali na presença dele, e a outra está preocupada naquele momento com afazeres que não era ali a prioridade naquele momento. Ela estava fazendo algo bom, que era cuidar, digamos assim, das coisas da casa, mas naquele momento não era o propósito. E esse é um ponto importante, porque às vezes essa frase tão famosa nos diz, a própria rotina, nesse sentido, ela pode se tornar um ídolo. Aquilo que nós mais gostamos de fazer pode se tornar um ídolo. Mesmo que a gente tenha
é uma rotina boa, no sentido de ser muito organizados, de sermos muito bem estipulados, assim, de fazer uma tarefa por vez e tudo mais. Ainda assim, a rotina ela pode se tornar um ídolo. E um exemplo que a gente tem, assim, no cinema, por exemplo, é aquele filme Clique, que o Adam Sandler ele faz muito bem. Ali, ele tinha uma rotina de trabalho e chegou um ponto que o próprio trabalho dele se tornou um ídolo. Ele começou a se afastar da família, começou a se afastar dos amigos, e um filme que começa com um bom humor, com muitas coisas engraçadas, no fim a gente percebe que na verdade é um drama. É um drama de alguém que colocou o trabalho, que em si era algo bom, mas fez dele um ídolo, ou seja, acabou corrompendo, deturpando uma coisa que a princípio era boa, e era de fato para ser boa, porque ele permitiu, ou o seu coração foi sendo atraído, sendo tentado a elevar aquele seu trabalho a uma condição de ídolo. Isso pode acontecer não só no cinema, acontece conosco também. Acontece com o modo como nós administramos nosso tempo, as coisas que mais gostamos de fazer. Sempre temos que estar alertas, porque o nosso coração de fato é isso. Ele é enganoso, ele é inclinado para o mal, ele é uma fábrica de ídolos. E após a conversão, nós temos que estar sempre em constante vigilância. E não podemos achar que, bom, agora está tudo bem, né, e a gente pode ficar tranquilos, não precisamos vigiar, não precisamos nos colocar diante do Senhor e sempre nos perguntar o que de fato agrada a Ele e como nós podemos agradá-lo. É claro que nós temos sim que estar com isso em mente. Então é muito importante que a gente entenda que a rotina ela é definida à luz da vontade de Deus, e não à luz da nossa própria vontade, à luz do nosso próprio achismo, como nós achamos que devemos ou não administrar o nosso tempo. Mas colocar a nossa vida diante do Senhor, perguntar a Ele o que Ele espera de cada um de nós, como que nós podemos agradá-lo no nosso dia a dia. Às vezes podemos fazer tantas coisas boas, como, por exemplo, várias tarefas, atividades na igreja, outros compromissos com amigos, familiares, mas são coisas que, no seu conjunto, elas não agradam o Senhor, porque nós estamos tão desejosos de fazer, que nos esquecemos de descansar, nos esquecemos de ter um tempo para simplesmente orar, para simplesmente meditar na palavra. Não lemos a Bíblia porque, nossa, eu tenho que estar lá na casa do irmão daqui a pouco para visitá-lo, não oramos porque temos que fazer outra coisa. Então a gente começa a comprometer a própria obra de Deus na nossa vida, fazendo coisas que em si deveriam ser boas, mas que o nosso coração acaba nessa sua ansiedade, nessa sua vontade de sempre querer se satisfazer fazendo coisas que na verdade deveriam ser para Deus, se tornam coisas deturpadas, coisas que não agradam o Senhor, porque não pensamos mais à luz das Escrituras, e sim à luz do nosso próprio espírito do tempo, né? Essa correria, essa agitação, essa pressa, pessoas que hoje já não sabem, às vezes, o que é terminar de ler um livro, porque começa a ler um livro e já para e começa o outro, então fica uma coisa muito caótica, e a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? Porque nós estamos todos os dias à mercê, dentro desse contexto, e a gente sempre tem que ter o foco e a nossa, digamos, bússola, né, à luz da eternidade, na palavra de Deus. É isso que vai nos definir como bons mordomos do Senhor neste mundo, como pessoas que cuidam das coisas de Deus de modo agradável a Deus, né? Como no outro exemplo bíblico também que nós temos de Moisés, quando o seu sogro Jetro visita ele estava fazendo coisas boas para Deus. Ele passava o dia todo cuidando de pessoas, atendendo pessoa por pessoa, pessoa por pessoa. E quando o Jetro chegou e viu, falou: olha, isso não vai te fazer bem. Isso não vai te fazer bem porque você não está sendo, digamos assim, sábio. Talvez foi basicamente isso que Jetro queria dizer aí. Você não está sendo sábio no modo como você está lidando com as pessoas. Isso vai te sobrecarregar, isso vai te fazer mal. Então, busque outras pessoas, pense em algo que você possa fazer de modo mais organizado e de modo que não te sobrecarregue. Então, são questões realmente muito importantes. A gente tem que pensar na nossa rotina, vigiando o nosso coração para que ele não se entregue a nenhum tipo de ídolo, para que a gente não perca o foco da nossa vida, que é o fim último para a glória de Deus. Então, tudo que nós fazemos, né, conforme a famosa expressão dos reformadores, é em corandel, é diante de Deus. E se é diante de Deus,
há um modo agradável de fazermos as coisas para Deus, há uma quantidade de coisas agradáveis para fazermos a Deus, e há um tempo agradável de coisas para fazermos a Deus. Então, a gente tem que pensar sempre à luz da vontade de Deus, e não à luz daquilo que nós achamos que deve ser, só porque é uma coisa boa. Isso é muito importante, a gente tem sempre que ter o nosso coração colocado diante do Senhor, para entender a vontade dEle, né, para as nossas vidas. Então, isso é um assunto muito importante. Verdade, nossa, muito bem colocado. E você falou uma coisa, sabe por quê, Douglas? Às vezes a gente fica esperando os 10 passos importantes para criar uma rotina, e você falou algo crucial. Às vezes a gente não sabe nem por onde começar, mas se a gente tiver a rotina de se prostrar aos pés do Senhor, me lembrei de Salmo 46:10, que às vezes que Deus fala assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se a gente se aquietar, prostrado ao Senhor, perguntar, Ele vai nos direcionar, né? E isso é crucial, porque tem aqueles 10 passos, né? E é lógico que a gente não precisa desconsiderar conselhos, né? Claro, A gente tem claro. que contar com conselhos dos pastores, dos amigos que estão próximos a Deus, assim, né? Que te levam para próximo de Deus, né? E também tem tanta disciplina, né? Acordar cedo, fazer uma atividade física, tem aqueles pontos, né, que a gente sabe que são que nos fazem nos tornar disciplinados, consequentemente ter uma rotina, né? Mas você falou algo crucial, assim, não sabe por onde começar? Comece se prostrando no Senhor, né? Muito bem colocado, me chamou a atenção isso, perfeito. E o que eu queria falar é o seguinte, meu Deus, quase perdi aqui agora, mas exatamente, boa, lembrei, a disciplina. Qual a ligação de disciplina com rotina? Qual peso tem isso para o Senhor? Assim, o que o Senhor espera de nós como bons mordomos, né? Isso, perfeito. Há uma relação, de fato, muito importante, né, entre essas duas questões, porque ela diz respeito à nossa própria vida diante do Senhor, como nós dissemos. E quando nós tratamos, por exemplo, da disciplina, isso envolve justamente uma consciência de que nós temos deveres diante do Senhor e temos deveres diante das pessoas, né, com as quais nós nos relacionamos, trabalhamos, estudamos, e isso envolve um modo. Eu lembro de uma passagem bíblica lá em Eclesiastes, que o autor, Salomão, ele diz que o sábio é aquele que consegue discernir o tempo e o modo. Consegue discernir essas duas coisas. E a nossa consciência bíblica sobre a relação da rotina com a relação da nossa disciplina, isso envolve justamente essa consciência de que nós temos diante do Senhor deveres e responsabilidades, e que não devemos simplesmente nos permitir ser levados pela rotina ou pelo clima caótico dentro do qual nós vivemos nessa época de tanta correria. Por que isso é importante? Quando nós vamos falar, por exemplo, de rotina e disciplina, nós temos que pensar, em primeiro lugar, né, e claro, nós colocamos isso muito bem, temos que nos colocar diante do Senhor, né, quando não sabemos por onde começar. E através disso temos que buscar conhecer mais a nós mesmos, né, conhecer mais a nós mesmos, através da nossa vida com Deus, através do nosso relacionamento com os nossos irmãos, através de pessoas que nos ajudem também, claro, a pensar sobre essas questões, pessoas que também estão, assim como nós, tentando todos os dias remir bem o seu tempo diante do Senhor. Entender que, por exemplo, há pessoas que elas têm um hábito diferente, no sentido, por exemplo, o seu horário pode ser um horário mais noturno, uma pessoa que gosta de fazer coisas mais à noite, outras podem gostar de fazer coisas mais de manhã, né? Então isso envolve aspectos que são muito particulares de cada pessoa. Isso envolve conhecer a si mesmo, entender qual que é o seu melhor horário, por exemplo, para estudar, o seu melhor horário para fazer alguns deveres. É claro que outros são horários mais fixos, como o trabalho, tem um horário fixo, ou faculdade tem um horário fixo, mas outras questões, a pessoa pode se colocar diante do Senhor e perguntar, nesse tempo que eu tenho agora, livre, o que eu posso fazer, por exemplo, que agrade de fato ao Senhor? E quando nós falamos essas duas questões, a rotina e a disciplina,
né? Uma boa rotina, ela não vai acontecer sem uma boa disciplina. Uma boa disciplina necessariamente implica uma boa rotina, né? E um bom exemplo que a gente pode ter dentro do nosso contexto é a nossa própria leitura bíblica. A leitura bíblica, ela é algo, digamos assim, crucial na vida do cristão. É algo que ele não negligencia, ou ele não é algo que se discute, a necessidade da leitura bíblica. Mas é algo que envolve as duas coisas, né? Envolve a disciplina de você acordar todos os dias e ler as Escrituras e meditar nelas. E essa disciplina de acordar todos os dias e ler as Escrituras define uma rotina que te leva, pouco a pouco, ao conhecimento da palavra de Deus. Assim como outros deveres que nós temos como meio de graça, envolve essas duas coisas. Sem uma boa disciplina, nós jamais teremos uma boa rotina de oração, uma boa rotina de leitura bíblica, uma boa rotina de jejum, uma boa rotina de comunhão, de estar com os irmãos. Então, são coisas ligadas, são coisas que não podem ser separadas, elas estão interrelacionadas, e o Senhor, ele espera isso de nós. Ele espera que nós não apenas tenhamos um entendimento sobre a importância dessas coisas, no sentido de entender, de fato, então, que uma boa disciplina, ela conduz a uma boa rotina, mas de entender que são coisas que não são meramente abstratas, mas que elas são práticas, né? E um trecho, né, da citação do Kaique, do Van Hooser, me lembrou uma outra passagem do livro, quando ele fala que a doutrina entra em curto-circuito quando ela é desprendida da sua implicância prática, da sua importância de ser vivida, de ser praticada de fato. Então, se nós, por um lado, entendemos que a palavra de Deus, ela é a sua revelação, ela é a nossa regra de fé e prática, que ela nos instrui, por exemplo, também como nós devemos lidar com o tempo, nós então percebemos que tem uma implicação prática nisso, que não basta apenas eu entender que a rotina é importante e envolve a disciplina, entender que o Senhor diz que eu devo remir bem o tempo, entender que o Senhor me instrui a pensar sobre como eu tenho levado os meus dias hoje, se eu tenho feito coisas que têm agradado a Ele ou não, mas envolve essa prática, envolve uma mudança que Tiago, na sua epístola, enfatiza muito nesse sentido, que a fé ela deve ser demonstrada, né, pelas nossas boas obras. Então, isso é muito importante também, entender essa relação entre rotina e disciplina, entender que a sua implicação ela é na nossa própria vida diária, na nossa própria vida, de fato, vivida, né, como de fato é, e não apenas como uma questão conceitual, abstrata, distante da nossa realidade, pelo contrário. É verdade, nossa, essa sua fala já deu vários gatilhos aqui para várias perguntas, mas eu quero aproveitar que tem a ver com o que você falou sobre a rotina que ajuda, né, as pessoas. Eu quero ler aqui alguns comentários. A Franciete Santos falou que a rotina nos ajuda a sermos mais organizados. É verdade, exatamente, né, Franciete? Muito bom. A Marlene Xavier falou: a paz de Jesus. Gosto da rotina, acho que sou autista. Não sei a ligação, né? Mas acho que a rotina ajuda o autista, né? Isso quer dizer, né? Talvez, sim, né? Claro. Exato. E a Sandra Raquel falou: passei por um período sem rotina e me fez muito mal. Agora tenho procurado ter rotina, hábitos pela manhã de alongamento, escrita, leitura, e muito tem me ajudado. Olha só que legal. O Ricardo Reis está aqui com a gente, sempre falando. Ele falou que é propício à depressão, e a rotina de devocionais, principalmente, diariamente, tem ajudado a manter em pé. Olha como é claro isso, né, Douglas? É muito bom. A Ellen também está aqui com a gente. E você falou de livros, de leitura. A gente vê que o índice dos brasileiros, né, da leitura dos brasileiros, é muito baixo, assim, a média de brasileiros, acho que lê 2 livros por ano, se eu não me engano, né? E você é revisor do Invisible College, né? Esse curso, esse clube, é clube? Posso chamar de clube? É clube? Pode também. Como é que é? Uma escola, um clube. Uma escola. Eu sei que é maravilhosa, tem cursos muito bons, eu já me inscrevi num, e
a gente sabe dos profissionais que tem lá, é super conceituado no mercado, sem heresia. Para a fé cristã é ótimo, né? E você faz essa revisão dos títulos, né? Aí tem várias perguntas que me veio, né? Porque eu comecei falando da média da leitura do brasileiro, que é baixa, e isso tem a ver com a nossa indisciplina, né? Com a nossa falta de rotina. E o que você falou, né? Se a gente começa a ler bons livros, também nos ajuda até a nos disciplinar. Como isso ajuda, né? Você pode falar isso um pouco, você que trabalha tanto com livros aí no Invisible College, essa escola super conceituada, né? Fala um pouco pra gente, como isso tem a ver. Exato, obrigado. Isso, quando a gente começou, né, o Invisible College, nós sempre pensamos sobre um princípio que ele é muito importante na vida cristã, que é justamente o de você compreender que você não consegue caminhar sozinho na vida cristã. Você sempre vai necessitar de pessoas, a igreja, o povo de Deus, para que te auxiliem em coisas que você sozinho não consegue fazer ou aprender. Então, quando nós, por exemplo, fazemos no início de cada ano, para as turmas, uma curadoria de leituras e conteúdos específicos, é compreendendo que, de fato, a vida cristã envolve esse aspecto, digamos assim, comunitário, né? Um aspecto que é um caminhar junto, né? De você ter o professor, o tutor com o estudante que está fazendo as suas leituras, que está fazendo ali as suas atividades e está sendo acompanhado por alguém que está guiando ele no seu aprendizado, mas de um modo que também envolva uma certa autonomia do estudante, no sentido de que há coisas que, de fato, somente ele pode fazer, mas outras coisas ele necessita, sim, desse acompanhamento, dessa tutoria, né, que é um aspecto importantíssimo na vida cristã, se nós formos olhar nesse sentido de compreender que a vida cristã não é uma vida solitária e sozinha. Dentro desse contexto, quando nós começamos a trabalhar com a revisão dos textos e com a leitura dos livros, nós fazemos isso justamente nessa situação que nós vivemos, que é uma situação que, de fato, a leitura ela não é tão valorizada quanto poderia ser em vários contextos, em várias áreas, digamos assim, do nosso país. E há questões que nós procuramos tratar justamente no curso, que podem ser, digamos assim, muito instrutivas para que os estudantes eles entendam, em primeiro lugar, por exemplo, a importância da leitura na formação cristã, né? E as escrituras, a leitura delas já é algo que nem se discute, né? É um pressuposto. Né? O cristão e a palavra de Deus, eles caminham juntos e não há nada que discutir acerca disso, né? Então, o cristão, por natureza, ele é um leitor, né? Se a gente for olhar nesse sentido, na medida que ele está sempre com a palavra de Deus para instruí-lo. Então, em primeiro lugar, mostrar a importância da leitura na formação cristã, né? De que, de fato, embora pessoas possam ter formas diferentes de aprender, né? Algumas, por exemplo, elas aprendem muito ouvindo, outras aprendem muito vendo, mas a leitura ela segue desde a antiguidade tendo esse papel tão importante na formação cristã. Então, nós sempre procuramos trazer leituras que sejam muito instrutivas aos estudantes, que deem a ele bases justamente para pensar biblicamente à luz da palavra de Deus sobre temas importantíssimos da fé cristã, do nosso papel como igreja, ou seja, sal e luz do mundo. E pensando também num projeto pedagógico que desenvolva essas questões, digamos assim, formativas do estudante, que muitas vezes, antes de ingressar, por exemplo, no curso, ele talvez nunca se deu conta que poderia melhorar, que poderia aprender, seja em relação à escrita, né? E eu, durante todos os meses, sempre estou, todos os dias, lendo artigos, resenhas, ensaios. Então, eu conheço essa realidade de perto, de entender que é um desafio, de fato, escrever, mas que é algo que pode ser aprimorado e melhorado sempre. E é muito gratificante quando a gente percebe que embora a gente viva num contexto, num país em que, infelizmente, a leitura ela não é tão valorizada quanto deveria, e talvez ela não é tão bem ensinada também quanto deveria,
de percebermos que ainda assim o Senhor ele se agrada dos seus filhos, de ajudá-los, de instruí-los, de colocar ele, por exemplo, com pessoas que podem acompanhá-lo, né, que podem ajudá-lo, que podem trazer a ele, por exemplo, uma compreensão nova, um entendimento novo acerca de assuntos tão importantes da palavra de Deus que ele não teve oportunidade antes de pensar e aprender. Então, a leitura, e dentro desse contexto de uma situação que a gente vive, educacional, que ela não é tão ensinada quanto deveria, nós temos a oportunidade, nesse sentido, de trazer algo novo para os estudantes, no sentido de que eles podem ver na leitura uma riqueza muito maior do que eles já viram antes, né, de pegar um livro e conseguir aprofundar questões neles que antes não conseguia. Então é um desafio, mas é um desafio muito gratificante quando nós acompanhamos o crescimento dos estudantes, seja nos textos, nas leituras, nas aulas, na compreensão dos conteúdos. E é um desafio não só nosso, um desafio da igreja, do Senhor, né, como um todo. O ensino, né, é um ponto tão importante na igreja. E a gente vê no Novo Testamento, o Senhor, na maior parte do tempo, ele esteve ensinando, né, os apóstolos, a maior parte do tempo, estiveram ensinando, né, transmitindo a palavra de Deus, transmitindo a sã doutrina. Então, isso é um elemento muito importante, é um ministério muito importante da igreja, do ensino. E o Senhor tem sido gracioso conosco, tem nos guiado aí ao longo desses anos, de forma que a gente possa colaborar, contribuir com a igreja, com os irmãos, né, irmãos de diversas denominações, diversas igrejas que têm essa consciência de que nós não caminhamos sozinhos, nós não caminhamos solitários, né? Nós precisamos uns dos outros, precisamos da cooperação uns dos outros, e isso é a igreja, né? A igreja, ela caminha em comunidade, ela caminha em unidade, isso envolve pessoas, né? Uma igreja sem pessoas não é igreja, né? Uma igreja, ela caminha dessa forma. Então, Deus tem sido gracioso conosco, e a gente espera poder, daqui a alguns anos, olhar para trás e agradecer, como o Senhor foi bom, né, com cada um de nós, e como Ele tem sido gracioso. Ele tem, ainda que a situação atual do nosso cenário, do nosso contexto nacional como um todo, seja difícil nesse sentido da leitura, do seu ensino, ainda assim o Senhor ele tem feito coisas pela igreja, e isso é motivo para a gente agradecer sempre. Que coisa linda, Douglas. Estou aqui vendo assim o temor, né, reverência ao Senhor, né? A gente sabe que a boca fala que o coração está cheio, dá para perceber isso. E eu queria te perguntar, você que lida com tantos livros, você trabalha com a correção dos livros do Invisible College, é conteúdo pra caramba, é cada universo que você deve adentrar aí que é gostoso demais. Eu amo ler, né? E assim, a gente sabe que é apaixonante, né? E aí eu queria te perguntar o seguinte: quando chega que vira aquela rotina que a gente sabe de tipo, virou no automático, digamos assim, né? Estou fazendo no automático. O que você pensa, quais são os instrumentos, as ferramentas que você usa para trazer a consciência de volta que você precisa glorificar o Senhor? Como é que você lida com isso, você, Douglas? Ótimo, excelente pergunta. É uma tendência que todos nós temos, né, muitas vezes, a fazer algumas coisas que são deveres importantes, mas no automático. Acho que tem 2 pontos, pelo menos, muito importantes que nós precisamos ter em mente. Primeiro, é uma tentação natural que nós temos, na igreja principalmente, a nos acostumarmos com os meios de graça de um modo que, com o tempo, vamos perdendo a consciência da sua importância. Então, por exemplo, a pregação, o ensino, escola bíblica, rotinas, e são rotinas diárias na igreja, há uma tentação de, muitas vezes, nos tornarmos mal acostumados, de nos tornarmos frios. Estamos no culto, mas não temos aquela consciência, parece, de que, estamos no culto, estamos prestando um culto a Deus. E os sinais são muito evidentes, assim. Por exemplo, a pessoa chega no culto, o pastor está pregando, ela está no celular, está no WhatsApp, está vendo o que está acontecendo no Twitter, a cabeça dela não está ali mais, porque ela está fazendo aquilo no automático.
Ela está ali porque ela sabe que precisa ir, mas ela colocou de um modo na sua consciência que só o fato dela estar ali já é suficiente, não precisa dela colocar toda a sua atenção no que está acontecendo ali, porque a sua presença já está ali, né? E esse é um problema, por exemplo, porque é uma inclinação. Às vezes a pessoa ela faz essas coisas no automático. Ela vai para a escola bíblica no automático, ela vai para a reunião de um pequeno grupo no automático. São coisas que lembram mais uma vez o filme Clique. Ela vai sempre apertando o controle e vai acelerando, porque ela está, por exemplo, na hora do culto, ali está pensando em coisas que estão fora daquele ambiente, que estão fora da igreja, que estão acontecendo lá fora, porque sua mente não está ali, somente o seu corpo está ali. Isso é muito importante porque nós temos essa tendência natural, inclusive também no trabalho. No trabalho, por exemplo, de revisão de textos, naturalmente também é uma tendência. E uma coisa que eu faço que me ajuda a lidar com essa inclinação, que é a inclinação de todos nós, é primeiro ter uma boa rotina de devocional. Boa. Então, por exemplo, eu sou muito matinal, gosto de acordar bem cedo, aí eu acordo, faço meu café, eu gosto muito de café, e a primeira coisa que eu leio todos os dias é alguns capítulos da leitura bíblica que eu faço. Que legal. Medito, oro, e naquele momento eu penso naquilo que eu tenho que fazer no dia. E eu coloco diante do Senhor, eu oro, Senhor abençoe, me instrua. E durante os intervalos das correções dos textos dos estudantes, eu sempre procuro também meditar em algum momento sobre aquilo que eu estou fazendo. Legal. Eu procuro parar um pouco e pensar, uma coisa que hoje não faz tanto, que é a questão da meditação, mas é algo muito importante na vida cristã. A gente tem uma tradição puritana riquíssima, de irmãos que fizeram muitas coisas e não poderiam ter feito se não tivessem, por exemplo, uma boa rotina de oração e meditação. Então, nesses intervalos, eu procuro ter um tempinho, alguns minutinhos, não precisa ser muita coisa, para simplesmente parar. É uma coisa que a gente não consegue fazer hoje, Assim, a gente vive nessa época muito corrida. O tempo todo a gente fica, não, eu vou pro celular, vou ficar, ou liga a TV, a gente precisa de barulho, a gente precisa de alguma coisa que nos mantenha ligados, conectados, Assim, sempre, sempre, sempre. A gente não consegue ficar quietos, parados. A gente não consegue sentar numa rede, por exemplo, e ficar ali por alguns minutos pensando e meditando. Isso é um espírito do nosso tempo. Eu procuro fazer, então eu procuro parar em alguns momentos desses intervalos e simplesmente meditar e pensar, o que eu estou fazendo, muitas vezes impactado pelos textos, como você disse, são muitos conteúdos, é uma riqueza muito grande, porque os estudantes eles trazem, claro, também uma bagagem da sua própria formação, da sua própria história de vida, para os textos ou para os estudos, e isso é muito gratificante. Eu aprendo muito também com os estudantes, aprendo muito não só com os seus textos, mas com os conteúdos que eles já trazem como bagagem para os textos. Então, muitas vezes eu paro e fico impactado com o texto, porque aquele estudante ou estudante fez uma reflexão muito boa, muito importante. Então, eu medito, eu penso, aí eu retomo. Isso vai me ajudando a ter essa conexão entre o que eu estou fazendo e a importância do que eu estou fazendo. Ou seja, eu não perco de vista o que eu estou fazendo e nem a sua conexão com a eternidade. Isso ajuda. Então, até uma sugestão que eu dou, por exemplo, assim, aos irmãos que nos acompanham, que na sua rotina diária, você tenha ali alguns minutinhos, alguns períodos que você possa simplesmente sentar, pegar um cafezinho, mesmo que seja uns 2, 3 minutos, mas simplesmente parar tudo que você está fazendo e pensar em tudo que você está fazendo, pensar em tudo que você fez até ali, e como que isso tem importância diante do Senhor. Isso é muito bom, eu confesso que isso me ajudou muito, desde quando eu comecei a fazer, ter esses períodos para parar e simplesmente pensar. Muitas vezes a gente está numa rotina muito corrida, eu trabalho, pessoas que trabalham 8, 9 horas diárias, estresse, cansaço, imprevistos, são coisas muito difíceis de lidar. E a gente consegue fazer isso melhor, um pouco melhor, quando a gente tem esse hábito de orar, mas também de meditar, de nos colocar diante do Senhor simplesmente para pensar um pouco,
para parar um pouco, para respirar um pouquinho, para nos refrigerar, né, nos compor, e aí a gente retoma, né, continua o trabalho, né, e tranquilamente. Eu acho que isso é muito importante. Então é uma sugestão assim que eu dou aos irmãos. Isso tem me ajudado muito, porque de fato são leituras. O trabalho de revisão, ele nesse sentido é um trabalho muito mais meticuloso, é um trabalho que demanda um esforço muito grande da mente. Então há um nível de concentração maior, porque é uma responsabilidade muito grande de você corrigir o texto de uma pessoa, né? Não é um texto seu, que você pode ali e fazer qualquer coisa que quiser nele, é um texto de alguém, é um texto importante, é um texto de uma pessoa que se dedicou ali um mês inteiro para escrever. Então eu leio aquele texto com muita atenção, com muito cuidado. Isso demanda um esforço muito grande. E é claro que isso exige que a mente, o corpo, ela tenha períodos de descanso, e ela tenha períodos de meditação, de você simplesmente relaxar um pouco e depois retomar. Eu acho que todo o trabalho, é claro que temos diferentes trabalhos, mas eu acho que é algo que nós podemos implementar e é algo que vai enriquecer a nossa rotina, porque nós já temos uma rotina básica, fundamental, que é o nosso devocional diário, mas ao longo do dia, esse devocional continua. Ele não é só aquele momento ali que você dedica na manhã ou no almoço para orar, ler a Bíblia, não, mas você está sempre em conexão com o Senhor, né? Essa metáfora nossa do Wi-Fi, né? A gente pode falar nesse sentido que nós estamos sempre conectados com Ele. Essa conexão ela não rompe quando você começa a trabalhar ou quando você começa a fazer outra atividade, ela continua. Então, isso envolve a nossa consciência de que estamos, de fato, o tempo todo diante de Deus, conectados com Deus e fazendo as coisas para Deus. A gente tem que pensar nisso. Quando a gente perde, a gente cai no automático. Aí a gente vai para a igreja, a gente congrega, a gente faz as atividades, mas é na pressa, é no automático. E aí não é algo que agrada ao Senhor e que nos faz, claro, né, nos faz muito mal. Muito bom. E é impressionante como igual a disciplina do corpo, né? Quando você vai trabalhando todos os exercícios, né, do corpo, ele começa a ficar todo trabalhado, né? Assim, é exatamente o que você falou. E tem a ver com a pergunta do Fernando Trindade, que falou qual seria a diferença entre fazer a mesma coisa e a rotina, a relação entre fazer igual e a rotina, é isso que você acabou de falar, né? Tem essa diferença toda que quando a gente faz para o Senhor, contemplando o Senhor. E também quero aproveitar o comentário da Sandra Mouta Pereira, que falou: essa semana convidei o Senhor para tomar um sorvete comigo. Olha que momento de contemplação, momento de reflexão, né? Olha que lindo. Estava sedenta de um tempo de lazer a sós com o Senhor. Isso é muito gostoso. Quem já fez isso sabe, né? É o que você falou aí. E foi maravilhoso. Precisava desse momento, a vida muito corrida. E tem também a gente correndo aqui contra o tempo. A conversa boa é isso, o Douglas, é muito bom te ouvir. Tem uma pergunta, se você, antes aqui, tem um comentário da Priscila, depois eu faço a pergunta. A Priscila falou: graça e paz, bênção de Deus a reflexão de hoje, Deus pela sua misericórdia falando aquilo que precisamos ouvir. Falo da IPB Lajeado de Pernambuco. Olha, tem IPB Lajeado em Pernambuco, também tem no Rio Grande do Sul também. E olha só, a Estela Mares, se você conseguir resumir, porque o nosso tempo está correndo, a Estela Mares fez uma pergunta muito boa: qual a correlação da rotina, disciplina, hábito com a procrastinação? Ok, a procrastinação ela é diferente desse momento de breve descanso e meditação, né? A procrastinação, sendo mais breve, ela é oposto, né? Porque a procrastinação ela não é algo que envolve essa conexão sua com, por exemplo, aquilo que você está fazendo, com o modo como você está diante do Senhor. Ela é simplesmente o estado de consciência em que você não está fazendo nada, não está pensando em nada e não está desejando fazer nada. Você simplesmente está deixando o tempo. Não é o sono, é o hábito de dormir bem. Claro, isso não é procrastinar, mas esse hábito de você simplesmente acordar e ficar ali postergando, isso não é algo que agrada o Senhor. Isso é o oposto, de fato, né, do que define uma rotina como sendo uma rotina agradável.
Então a diferença básica seria essa, né? A procrastinação, ela, por exemplo, é muito exortada ela pode se enquadrar, por exemplo, naquela situação dos provérbios que trata, por exemplo, da preguiça, que trata, por exemplo, dessa negligência, e a pessoa não tem essa consciência de que ela tem essa responsabilidade diante do Senhor, e, portanto, é algo que está no lado oposto, justamente de tudo que nós refletimos hoje, né? E a gente tem que para que a gente não nisso, porque o próprio automático, né, que nós falamos agorinha, pode implicar também numa procrastinação. Então seria isso. É muito importante a gente pensar sobre isso também. Muito bom, muito bom. E rapidamente também, Douglas, eu não poderia deixar de fora. Sim. Fala um pouco do projeto, e você é um dos idealizadores da Quintime. Fala um pouquinho pra gente, por favor. Isso, a Quintime, ou Quintime, né, como também nós costumamos chamar. Perdão, obrigado pela atenção. Sim. Ele é um projeto que nós idealizamos, eu e a minha noiva, Raíssa Medeiros. Ela também é escritora e revisora de textos. E na nossa caminhada juntos, no nosso trabalho juntos, né, nós trabalhamos juntos, nós percebemos uma necessidade do nosso público, dos nossos estudantes, pessoas que nos levam textos, né, para corrigir trabalhos acadêmicos. Nós percebemos que era uma necessidade de a gente pensar em um projeto que pudesse contribuir com o público em termos de aprender a ler melhor, né, a desenvolver mais a sua escrita e a rotina de estudos, né, a rotina de uma vida intelectual saudável, né, que de fato agrade o Senhor. Então, foi um projeto que foi idealizado com esse intuito, né, e nesse ano agora nós vamos retomar, nós tivemos agora esse período de recesso, as atividades dos conteúdos, e agora, e o nosso propósito é esse, é contribuir nesse projeto com pessoas que desejam aprender a ler melhor, a ter uma rotina melhor de estudos, a ter uma escrita melhor. Nós temos um curso de escrita e revisão de textos básicos e acadêmicos, que o intuito é justamente esse, contribuir com as pessoas que querem aprender a escrever um pouco melhor, né? Então, e não somente isso, mas revisar um projeto que visa justamente como uma forma de retribuir, né, o carinho do nosso público, dos nossos estudantes, aqueles que nos acompanham já há muito tempo, né, com algo que possa abençoá-los, né, com algo que possa, de fato, acrescentar e agregar conteúdos e aprendizado, né, na vida deles. Então é isso. Muito bom, Douglas. E está aparecendo o site aí para quem quiser procurar, né? O Instagram, Somos Quintime, né? Agora eu falei certo, obrigado, agora não esqueço mais. Somos Quintime, mas escreve aí, ó, gente, escreve Quintime, tá? Brasileiros, né? A gente também não tá errado de falar, mas Quintime é de tempo, né? É isso, tá certo? Isso, de tempo, exato. Muito bom. E o Douglas também tá aí para quem quiser seguir mais do Douglas, né? Muito bom. E quem quiser falar com você, pode procurar, pode acessar aí, Douglas? Pode. Estou lá também no direct, lá no Instagram. Vocês podem me enviar mensagens. Alguma outra dúvida que ficou aqui, eu posso responder lá. Né? E muito obrigado a todos, né, pelo carinho e a consideração e cuidado, né, do Marcelo, da Lígia, o seu. O carinho de todos que nos acompanharam. Que Deus abençoe, né, a todos. Amém, querido. Sabe o que eu quero pedir para você? Deixar uma mensagem final para a gente de tudo isso que a gente falou e te agradecer muito, porque foi muito edificante, Douglas. Obrigado por sua dedicação. Graças a Deus. E assim, você nos edificou muito e damos graças a Deus por causa disso, né? Obrigada, Amém. Te agradecendo. Deixa uma mensagem para quem vai assistir futuramente ou para quem está assistindo. Obrigado. Antes de tudo, muito obrigado mais uma vez a todos, né, que nos acompanharam aqui e que nos acompanham. E essa mensagem, ela é a nossa compreensão, né, o chamado de que nós devemos pensar a nossa vida diante do Senhor, né, e como nós temos vivido diante dele. Essa é uma pergunta que eu creio que nós precisamos pensar, e nós tratamos aqui hoje sobre a rotina, e você, sua rotina, à luz da vontade de Deus, né? E se você não tem hoje o entendimento da vontade do Senhor, como você tem cuidado dos seus dias, então procure a pensar sobre isso, né? Meditar sobre isso. Como tem sido a sua rotina, o seu dia a dia? Será que isso tem de fato agradado? Será que você tem de fato remido bem o seu tempo, né? A palavra de Deus diz, né, que nós devemos remir bem o tempo. Então é uma pergunta, né, que nós já deixamos aqui, né, a vocês que assistirão depois, e que a gente pense sobre ela,
né, ao longo do nosso dia, que a gente possa, de fato, caminhar com o Senhor de modo agradável, né, a Ele e para a glória. Muito bom, que bênção. Fica essa pergunta, se a gente fizer todo dia, já faz valer a nossa rotina da forma que agrada a Deus, né? Obrigada, meu querido. Até uma próxima, Obrigado. se Deus quiser. Vamos nos falando aí e que Deus continue Amém. te usando. Amém, irmãos. Muito obrigado. Deus abençoe. Um abraço. Amém. Tchau, tchau. Outro. Tchau, querido. Ai, gente, que delícia. Meu Deus. Fala sério, né? Muito bom um papo desse. Eu gosto demais da participação de você que está aí do outro lado. Perguntas incríveis, comentários excelentes. É sempre muito bom ter a sua companhia aqui todo dia. E vamos lá que tem mais um quadro aqui preparado especialmente com carinho para você, que é o nosso Ponto de Vista. Hoje quem vai trazer um ponto de vista diferenciado para nos trazer informações importantes para a vida é a Wilnara Lisboa sobre treinando em casa. Olha como é importante a disciplina de treinar e você pode fazer isso em casa facilmente e a Wilnara vai mostrar pra gente. Oi, gente, tudo bom? Pensa comigo, será que para ficar em forma eu preciso realmente ir para academia? Será? Então, vem comigo. Galera, não necessariamente precisamos ir para academia para ficar em forma. Podemos ver, e bem claro nessa pandemia, o quanto que plataformas de treino online e até mesmo profissionais de educação física tiveram que se adaptar para passar treinos online. Então, não tem desculpa para você deixar de treinar, porque dá para você fazer em casa com materiais alternativos, como o uso de TheraBand, colchonete, pezinho. Isso ajuda bastante a você manter o seu corpo e até mesmo emagrecer. Mas claro, nada substitui a boa e velha academia, com as máquinas que foram projetadas para evitar lesão, aparelhos que você pode aumentar a carga e claro, lá tem profissionais e você pode contratar um personal trainer para te ajudar ainda mais no aumento de massa muscular. É claro, você tem as duas alternativas, vai de acordo com o seu objetivo e dá sim para você treinar em casa. Espero que você tenha gostado da dica de hoje, chega de desculpa e vamos treinar. Tchau! Muito bom, Wilnara sempre trazendo dicas importantíssimas pra gente, vale a pena, vamos tomar a atitude de fazer, sair aí, mexer o corpo, que nos ajuda na disciplina, na rotina e de glorificar a Deus, cuidando do nosso corpo, né? E agora vamos lá para o nosso Minuto Curioso, que tem curiosidades aqui interessantes sobre rotina que eu preparei para você. Vá para a cama e acorde todos os dias no mesmo horário. Esse é o primeiro passo para iniciar uma rotina. Ao ir para a cama no mesmo horário, você programa o seu corpo para entrar em um ritual de dormir um determinado número de horas. As pessoas têm diferentes padrões de sono que lhes permitem funcionar ao longo do dia. E quando você se sente enérgico, estudos sugerem que a autoestima aumenta. Mas sentir-se cansado pode ter efeito oposto. Olha isso, a importância de dormir bem, né? Para adormecer à noite, esforce-se para desligar todos os dispositivos eletrônicos, computadores, telefones, tablets, né? Pelo menos 30 minutos antes de ir para a cama. Permita que os seus olhos relaxem e faça uma pausa na estimulação de uma tela iluminada. Leia um livro, escreva um diário ou escreva sua lista de tarefas para o dia seguinte. Ao liberar os seus pensamentos por escrito, você também pode liberar o estresse e a tensão. A tensão, né? Não é a atenção, é a tensão e deixar a sua mente à vontade. Olha que liberdade para a sua mente, né? Defina um alarme se não conseguir acordar automaticamente à mesma hora todas as manhãs. Ó,
outra dica, considere adicionar algumas gotas de óleo essencial de lavanda. Essa é uma dica, né, para aromatização, né, para o seu travesseiro, para relaxar. Sabe o perfume, ficar gostoso, um cheirinho gostoso antes de dormir? Isso aí é físico, gente, não é simpatia não, tá? É só para deixar mais gostoso, é comprovado cientificamente que deixa mais confortável e você consegue relaxar melhor, né? Respire fundo algumas vezes e depois de deitar, né, para liberar a tensão. Isso tudo ajuda, é uma dica, né? E também determine o que você quer realizar ou sentir ao longo do dia. Olha que interessante. Se você sabe que você é irritado, já determinou, olha, hoje eu não vou me irritar com isso. Isso funciona muito. Uma prática diária de meditação, como nós falamos aqui, né? Medite no versículo, num devocional, né? Mesmo que breve, pode nos ajudar a nos sentirmos aterrados à vontade e mais preparados para o dia, né? Com os pés no chão, firmes, assim, seguros, tranquilos, né? E, segundo neurocientistas, a meditação altera fisicamente o cérebro. O que dirá a meditação na palavra de Deus, né, gente? Que é a nossa dica aqui do Manhã IPP. Um estudo de pesquisa de ressonância magnética revelou que meditadores experientes tinham um córtex mais espesso do que os não meditadores. Isso foi particularmente verdadeiro para áreas do cérebro associadas à atenção. Olha que interessante. A interocepção e processamento sensorial. A sua prática pode ser de 2 minutos ou 20 minutos, o que funcionar melhor para você, para sua mente e para o seu corpo. Tem outra dica, hábitos alimentares. Café da manhã é a refeição mais importante do dia. Uma rotina alimentar não deve ser rígida ou forçada a fazer. Nossos corpos respondem muito bem a repetição, mesmo quando se trata de comer. É como a memória muscular, mas para os nossos estômagos, diz, é como a nossa memória muscular, mas para os nossos estômagos, diz, né, a doutora. Assim que acordar, beba um copo de água e tente incorporar proteína no seu café da manhã. A proteína, ela nos ajuda a sentirmos satisfeitos ao longo do dia. Considere aveia ou quinoa com bananas, amêndoas e um pouco de mel para um começo de dia saudável, fácil e de baixo custo, né? E como falamos, até o Ilnara trouxe dicas aqui de saúde, né? Hábitos de exercício, não poderia faltar isso. Gente, se você fizer tudo, cada uma dessas áreas aí já vai ajudar. Faça disso seu objetivo de se mover de alguma forma todos os dias. A atividade física, ela pode reduzir o risco de doenças crônicas, melhorar o equilíbrio e a coordenação e ajudar na perda de peso, né? E ainda melhorar os hábitos de sono e a autoestima. 1 em cada 4 americanos não faz nenhum exercício, mas quando as pessoas persistentemente cansadas se exercitavam por apenas 20 minutos por dia, 3 dias por semana, durante 6 semanas, elas sentiam que tinham um aumento de energia. Crie um programa que funciona melhor para você, mais uma vez falando, né? Para algumas pessoas, isso significa fazer uma aula de fitness de 60 minutos, 4 vezes por semana. Para outros, é uma corrida longa, 2 vezes por semana, né? E para outros ainda é uma caminhada diária com amigos, né? Quem sabe? Experimente diferentes estúdios, professores, aulas, podcasts, aplicativos, né? Que pode ajudar a determinar o que mais combina com você. Lembre-se, seja qual for o caminho que você escolher, que o movimento beneficia seu corpo. Conclusão disso tudo, meu querido, minha querida, tire um tempo para si mesmo e mantenha uma rotina em seu sono, na sua alimentação e nos seus exercícios. São 3 regrinhas cruciais para viver um estilo de vida saudável, equilibrado. E lembre-se, gente, eu quero lembrar para você que essa é a sua vida e você tem que fazer da maneira que funciona melhor para você, tá bom?
Vamos ver quem está de aniversário hoje. Depois de todas essas dicas, já tem conteúdo suficiente aí para a gente melhorar nossa rotina, né? Vamos ver quem está de aniversário? Parabéns! Hoje, dia 27 de janeiro, quinta-feira, para Ana Lúcia Vasconcelos, o Carlos Henrique Madureira, a Débora Cardoso Garcia, o Edson Luiz Tenório, a Fabiana de Souza, o Gustavo de Freitas e o Rui Correia. Feliz aniversário, que Deus te abençoe muito, curta, alegre-se nesse dia tão especial que Deus escolheu para que você viesse para a Terra, né? Que seja um ano abençoado aí, que sejam muitos, todos para a glória de Deus. E se você está em casa, está de aniversário, também receba o nosso abraço com carinho aqui, com os desejos de que Deus te abençoe muito. E você que não está de aniversário também, que Deus te abençoe muito. Quero te agradecer pelo carinho, pela companhia, né, por você abrir a porta da sua casa e por esse momento tão gostoso, especial que nós passamos juntos. Mas eu vou te falar uma coisa, não acaba por aqui. Agora tem notícias do bem e eu sei, porque eu trabalho ali juntinho deles, que a Tainá e o Roberto prepararam muitas notícias boas que vão edificar seu dia, que vão te deixar por dentro de muita coisa que você precisa ficar bem informado e não vai te deixar mal, porque são notícias do bem, tá bom? Fica aí com o Roberto Quirino, Tainá Félix e eu te espero amanhã ao vivo aqui 10 horas, não perde, apanha para despertar, tá bom? Beijo, fica com Deus e até amanhã.